Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje dando sequência ao meu projeto de leitura da Bíblia, hoje vou ler a Bíblia Judaica Completa, hoje lendo a partir do capítulo, deixa eu verificar se é o 16 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que começa da seguinte forma aqui no versículo 1. Shaul desceu a Listra, onde vivia um talmide chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia que confiava em Yeshua, e seu pai era grego. Todos os irmãos de Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Shaul desejava que Timóteo o acompanhasse. Portanto, realizou sua Berit Milá por causa dos judeus que viviam naquelas áreas, pois todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam às pessoas as decisões dos emissários e dos anciãos de Jerusalém, para que fossem observadas. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Eles viajaram pela região da Frígia e da Galácia, por terem sido proibidos pelo Ruach HaKodesh de anunciar a mensagem na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o espírito de Yeshua os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Shaul teve uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe implorava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Depois que Shaul teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, porque concluímos que Deus nos chamou para anunciar a eles as boas novas. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali zarpamos para Filipos, na Macedônia, uma colônia romana e a principal cidade daquela parte da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. Então, em um Shabat, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde sabíamos que se reunia um Miniam. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres reunidas ali. Uma das que ouviam era uma mulher da cidade de Tiatira, chamada Lídia, uma vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma temente a Deus e o Senhor abriu-lhe o coração para responder ao que Shaul dizia. Assim que ela e os membros de sua casa foram imersos, ela lhes fez este convite: se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham e fiquem em minha casa. E ela insistiu até eles irem. Certo dia, enquanto íamos ao local de Minian, encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores mediante a adivinhação do futuro. Essa moça seguia a Shaul e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Ha'elion. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. Ela o fazia todos os dias, até que Shaul, muito incomodado, voltou-se e disse ao espírito: no nome de Yeshua, o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. E o espírito saiu dela naquele mesmo instante. Entretanto, os donos da escrava perceberam que sua esperança de lucro tinha se acabado, agarraram a Shaul e Silas e os arrastaram para a praça do mercado, diante das autoridades. Levando-os aos juízes, disseram: estes homens estão causando muitos problemas em nossa cidade, porque são judeus. Eles estão propagando costumes contrários à nossa lei, coisas inaceitáveis e impraticáveis para nós, romanos. A multidão ajuntou-se no ataque contra eles, e os juízes rasgaram-lhes as roupas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de serem severamente castigados, eles os lançaram na prisão, incumbindo o carcereiro de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido essa ordem, ele os lançou na cela interior e lhes prendeu os pés entre pedaços maciços de madeira. Por volta da meia-noite, Shaul e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os escutavam com atenção. De repente, houve um terremoto violento que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, quando viu que as portas estavam abertas, desembaiou a espada para se matar, por presumir que os presos tinham escapado. Mas Shaul gritou: não se machuque, estamos todos aqui.
O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Shaul e Silas. Então os levou para fora e perguntou: Homens, o que preciso fazer para ser salvo? Eles disseram: Confie no Senhor Yeshua e será salvo, você e os de sua casa. E em seguida anunciaram-lhe e a todos os de sua casa e a mensagem a respeito do Senhor. A seguir, mesmo àquela hora avançada da noite, o carcereiro lavou os ferimentos deles, e sem demora ele e todos os seus foram imersos. Depois disso, ele os levou para sua casa e serviu-lhes comida. Ele e todos os seus festejaram o fato de confiarem em Deus. Na manhã seguinte, os juízes enviaram soldados ao carcereiro com a ordem: Solte esses homens. O carcereiro disse a Shaul: Os juízes enviaram a ordem para que vocês dois sejam soltos. Portanto, saiam e sigam seu caminho em paz. Entretanto, Shaul disse aos soldados: Depois de nos açoitarem em público, sem termos sido condenados por nenhum crime, eles nos lançaram na prisão, apesar de sermos cidadãos romanos. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados ao ouvir que Shaul e Silas eram cidadãos romanos. Eles vieram, pediram desculpas a eles e, conduzindo-os para fora da prisão, requisitaram que deixassem a cidade. Ao saírem da prisão, Shaul e Silas foram à casa de Lídia, de onde partiram depois de encontrar os irmãos e encorajá-los. Atos capítulo 17. Depois de passar por Anfípolis e Apolônia, Shaul e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Segundo seu costume, Shaul foi à sinagoga e por 3 Shabatot deu-lhes drashot com base no Taná, explicando e provando que o Messias deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e que este Yeshua que lhes anuncio é o Messias. Alguns dos judeus foram persuadidos e uniram seu destino ao de Shaul e de Silas. O mesmo fizeram muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus incrédulos, porém, ficaram com inveja. Por isso reuniram alguns homens perigosos dentre a ralé, que perambulava perto da praça do mercado, e deram início a um tumulto na cidade. Atacaram a casa de Jason, esperando encontrar Shaul e Silas e levá-los para a multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos até as autoridades da cidade e gritaram: Esses homens que têm transtornado o mundo todo chegaram aqui, e Jason permitiu que eles ficassem em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos do imperador, porque afirmam que existe um outro rei, Yeshua. As palavras deles agitaram a multidão e as autoridades, de modo que, só depois de Jason e os outros terem pago a fiança estipulada, eles os deixaram ir. Tão logo anoiteceu, os irmãos enviaram Shaul e Silas para Bereia. Assim que chegaram, foram à sinagoga. As pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando o Taná todos os dias para ver se o que Shaul dizia era verdade. Muitos dentre eles vieram a confiar, bem como certo número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus incrédulos de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada por Shaul em Bereia, dirigiram-se também para lá com o propósito de criar confusão e agitar a multidão. Os irmãos enviaram Shaul de imediato para o litoral, ao passo que Silas e Timóteo permaneceram onde estavam. Os acompanhantes de Shaul o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo viessem assim que fosse possível. Enquanto Shaul esperava por eles em Atenas, seu espírito ficou muito agitado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso ele mantinha discussões na sinagoga com judeus e os tementes a Deus, bem como na praça do mercado todos os dias com quem se encontrasse por ali. Também um grupo de filósofos epicureus e estoicos começou a se encontrar com ele. Alguns perguntavam: o que essa tigela está tentando dizer? O que esse tagarela está tentando dizer? Outros: por que ele anunciava as boas novas a respeito de Yeshua e da ressurreição? Diziam: ele fala como um propagandista de divindades estrangeiras.
Então o levaram ao concílio máximo, dizendo: podemos saber que novo ensino é esse que você está apresentando? Algumas coisas que ouvimos de você soam estranho para nós e queremos saber seu significado. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam passavam o tempo falando ou ouvindo a respeito das últimas novidades dos intelectuais. Shaul levantou-se do meio da multidão do concílio e disse: homens de Atenas, percebo quão religiosos vocês são em todos os aspectos, porque, andando pela cidade, observei seus santuários e encontrei até um altar no qual estava escrito: a um Deus desconhecido. Portanto, aquele a quem vocês adoram sem conhecer é quem eu lhes anuncio. O Deus que criou o universo e tudo o que nele há, que é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos erigidos por mãos humanas, tampouco é servido por mãos de homens, como se lhe faltasse algo, porque é ele mesmo que dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um homem ele fez todas as nações que vivem sobre a face da terra e fixou os limites de seus territórios e os períodos nos quais surgiriam. Deus fez isso para que as pessoas procurassem por ele e talvez o alcançassem e encontrassem, embora na verdade ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas dentre vocês, todos nós somos na verdade seus filhos. Assim, visto que somos filhos de Deus, não devemos supor que a essência divina seja semelhante ao ouro, a prata ou a pedra moldados pela técnica e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se voltem para ele, abandonando seus pecados, porque ele estabeleceu o dia em que julgará a terra habitada, e o fará de forma justa, por meio do homem a quem designou, e deu provas públicas disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. À menção da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros disseram: queremos ouvi-lo outra vez a respeito desse assunto. Assim, Shaul deixou a reunião. Alguns homens juntaram-se a ele e passaram a confiar, incluindo Dionísio, membro do concílio máximo, e também uma mulher chamada Dâmaris. E outros passaram a crer com eles. Essa daqui então foi a leitura de Atos, capítulos 16 e 17, hoje lendo a Bíblia Judaica completa. Perdoe-me pelas minhas pronúncias provavelmente incorretas. Agradeço por você estar me acompanhando neste vídeo e até o próximo.